Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Beluco e aqui no Livre Partida nos especializamos em dar dicas sobre viagens, especialmente longas viagens, que foi a experiência que a gente teve. Demos uma volta ao mundo, viajamos de carro, de mochila, viajamos bastante também pelo Brasil e todas as nossas histórias estão contadas nesse livro. Livre Partida, Causas e Contas de uma Viagem pelo Mundo. Se você quiser adquirir, venda exclusiva pelo nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. E também damos curso online para dar dicas e ajudar futuros viajantes a conquistarem esse grande sonho. É só dar uma olhada na descrição do vídeo, tá tudo por aí. E agora eu estou falando sobre regras de etiqueta, costumes culturais de alguns países por onde nós já passamos. E hoje é o dia de falar sobre Israel, esse pequeno país ali no Oriente Médio, que é um país bastante peculiar e que acaba sendo um grande destino turístico religioso, porque é considerado como Terra Santa de 3 das principais religiões do mundo. Israel tem cerca de 80% da sua população declarada como judia. E isso pode ser em termos religiosos ou culturais. Então, se você vai visitar Israel, tenha isso em conta, leve em consideração os costumes judaicos, mesmo que você vá para Israel procurando uma peregrinação da sua religião, que pode ser diferente, mas tenha em conta que você estará num território judeu e deve considerar as tradições judaicas como o costume ali do local e respeitar, obviamente. E uma coisa muito importante de você se lembrar ao visitar Israel é que ali é um país com uma história política e cultural muito conturbada. Muitos conflitos acontecem e aconteceram por ali. É um lugar bastante disputado, com muitas controvérsias. Então, puxar assuntos referentes à política, referentes a esses conflitos, sempre vai ser um assunto delicado. E nem sempre os israelenses estão a fim de falar sobre isso com outras pessoas, com os estrangeiros, enfim, eles não vão querer ficar debatendo isso o tempo todo. Então tome cuidado ao tocar nesses assuntos, não fique perguntando, a não ser que você realmente perceba que o seu interlocutor aí tem interesse em te explicar mais sobre o tema. É melhor não tocar nesse assunto. Isso pode virar um debate acalorado, então se você tocar no assunto, prepare-se, porque eles vão debater e argumentar aí sobre os seus pontos de vista, assim como também falar sobre a Palestina, né, que é ali uma região bastante delicada dentro de Israel, pode também ser um assunto delicado. Então evite tocar nesse tipo de assunto quando você estiver conversando com os israelenses. Israel é um país que tem a sua população composta por dezenas de etnias diferentes. Pessoas de vários lugares do mundo vão para lá para morar, né, unidas por essa cultura judaica que acaba sendo o grande atrativo para as pessoas que migram para lá. Então você vai encontrar de tudo por ali, né? Vários tipos de língua, vários tipos de etnias, enfim, é bastante mesclado, tendo como um ponto em comum a cultura judaica ou a religião judaica. E acaba sendo bastante interessante isso. Você acaba vendo a influência desses diversos lugares, então a forma como os israelenses se comportam, se vestem, acaba sendo bastante cosmopolita. Você vai perceber um quê de modernidade muito grande ali, principalmente em Tel Aviv, que é uma grande cidade, tem muitas pessoas jovens. No geral, eles se vestem de maneira bastante informal, mas sendo um lugar que tem bastante influência religiosa, acaba tendo costumes mais conservadores. Então, se você vai para Israel, busque se vestir de maneira um pouco mais conservadora, nada de ficar mostrando muito o corpo, nada de roupas provocativas. Isso certamente vai ser bem visto ali se você se vestir de uma forma mais comportada. E um outro ponto muito importante que a gente precisa estar atento quando entra em um território que é bastante influenciado pela religiosidade é que
a gente vai cruzar com bastante manifestação religiosa, né? Pessoas orando, pessoas fazendo seus rituais ali. Isso é bem comum de se ver em Israel, principalmente em Jerusalém, que é uma cidade que tem bastante essa atmosfera religiosa, e é de bom tom você não interromper, né? Então você não anda na frente, não tenta falar com a pessoa, também evite ficar fotografando, filmando muito de perto de maneira invasiva. A pessoa ela tá ali em um momento muito particular, em um momento de fé, e é óbvio que você não vai querer ficar atravessando esse momento, né? Então, tome cuidado quando você for filmar, quando você for fotografar, ou mesmo tentar falar com as pessoas, observe o que elas estão fazendo e respeite as suas tradições. Se você vai para Israel, precisa estar atento à questão dos feriados, né? Os feriados judaicos, os momentos de celebração, mas especialmente ao Shabá. Shabá é o dia de descanso para os judeus e consiste no período entre o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Nesse período, os judeus eles não costumam utilizar carros, eles não costumam utilizar nada eletrônico. É um dia realmente de descanso e para encontro em família. Então eles se reúnem, fazem ali as suas cerimônias, têm as suas refeições juntos. Acaba sendo uma celebração bastante interessante, muito bonita, e você precisa estar atento a isso porque provavelmente você não vai conseguir transporte público nesse período, você não vai conseguir estabelecimentos que estejam abertos, a não ser algumas poucas exceções. Então, para você programar a sua viagem por Israel, leve sempre isso em consideração, e nos feriados principais isso também pode acontecer. Então, fique de olho no calendário. Por ser um povo com muita mistura de características, né? Como eu falei, pessoas vindas de vários lugares diferentes, com diferentes tipos de raízes, de origens, você vai encontrar grupos bastante distintos. Então, se você for convidado para passar um tempo aí na casa de algum israelense, para acompanhar alguma família israelense ou algum amigo, fique sempre de olho no que o seu anfitrião está fazendo e procure seguir ali de acordo com aquilo que você vê ao seu redor. Essa é a melhor maneira de você não errar, porque fica difícil aqui dar regras que servem para todo mundo, justamente por ser um lugar multicultural. Então, fique de olho no seu anfitrião. No geral, os israelenses eles são bastante receptivos, eles gostam de receber, e é bem provável que você receba convites aí para celebrar junto com eles momentos que fazem parte da cultura. Então aproveite, mas sempre respeitando e observando ao seu redor. Uma coisa bastante característica que você vai perceber no povo israelense é que é um povo que tem uma comunicação muito direta. Talvez pela língua hebraica ser uma língua bastante direta, você vai perceber que eles são muito diretos na comunicação. Então, é aquela coisa um pouco mais objetiva, com respostas objetivas, e no geral eles também falam alto, gesticulam bastante, possuem aquela característica de conversas acaloradas. Isso assusta algumas pessoas, né, que ao observar pensa que estão discutindo, que estão brigando, mas é o jeitão deles mesmo. E dentro de uma conversa, é muito comum que as pessoas interrompam umas às outras, né? Um costume que eu já falei aqui, por exemplo, no vídeo da Noruega, que seria considerado bastante rude por lá, e que nós brasileiros acabamos fazendo um pouco igual, né? Essa questão de interromper, de estar falando e o outro já vem, coloca uma ideia em cima. Isso é bastante comum entre os israelenses. O espaço entre eles também acaba sendo pequeno, é um povo que fica mais junto, né? Então é uma característica que também é parecida aqui com nós brasileiros. Então a questão da distância entre as pessoas, ela não é muito grande. Você vai ver que as pessoas elas ficam em grupos mais próximos ali mesmo. Mas cuidado com isso, porque entre pessoas mais ortodoxas nas suas religiões, essa distância entre pessoas de sexo oposto, ela costuma ser um pouco maior e não vai haver toque
entre homens e mulheres, quando forem pessoas mais ortodoxas, mais religiosas. Então, na hora de cumprimentar, por exemplo, se você vai cumprimentar alguém do sexo oposto, evite tocar na pessoa, a não ser que você já tenha certeza de que é tranquilo para ela essa aproximação. E uma outra característica que eu sempre falo aqui, né, porque isso muda bastante de lugar para lugar e acaba sendo um detalhe, mas que é muito interessante ver como cada povo considera de forma diferente, né? Para os israelenses, você sustentar o olhar, né, o olho no olho, é um sinal de que você está interessado, de que você está ali participando da conversa. Então, sustente o olhar e, inclusive, se você vai a negócios, né, se você vai trabalhar ali em Israel, isso é bastante importante para demonstrar interesse e confiança. Então, nada de baixar os olhos. Mas pode acontecer de você perceber que as mulheres baixam os olhos quando estão falando com homens. Isso é mais por causa da questão religiosa. Algumas mulheres vão ter esse costume de não ficar encarando homens ali, mas por causa da questão religiosa. Não são todas, mas em alguns casos você pode perceber isso. Um outro ponto interessante aí da comunicação dos israelenses, né, é que algumas perguntas tidas como íntimas e pessoais, elas podem ser feitas inclusive se você não tem intimidade, não tem proximidade nenhuma com a pessoa. Então, por exemplo, perguntar quanto você ganha, quanto você paga no seu aluguel, quanto você paga no seu financiamento. Esse tipo de coisa que aqui não é muito comum, né? A gente não tem o hábito de fazer esse tipo de pergunta para as pessoas. Lá em Israel é bastante normal e as pessoas podem te perguntar a respeito disso. Não se sinta ofendido se acontecer. Um outro ponto bastante interessante de Israel e que a gente já comentou no vídeo em que a gente fala sobre o que é importante saber antes de ir para Israel. Se você nunca assistiu a esse vídeo, dá uma olhada, ele vai aparecer aqui para você. Ali a gente explica um pouquinho mais sobre a questão prática de uma viagem para Israel. E é muito interessante você observar lá que é muito comum você encontrar jovens armados circulando, né? Então você pega um ônibus e tem ali jovens com armas grandes até. Isso é bastante comum porque os jovens lá, eles participam do exército e enquanto eles estão dentro do exército, eles são responsáveis por suas armas, então eles vão andar com a arma para lá e para cá. Evite ficar olhando, evite ficar reagindo de maneira exagerada, tá? Isso lá para eles é bem normal, então não fique, ai, nossa, que medo. Enfim, faz parte do cotidiano deles. E também evite ficar falando sobre a imagem de que Israel é um país perigoso, um país violento. Isso não é muito bem visto pelos israelenses, né? No geral, é um país bastante seguro, tem essa questão dos conflitos, do terrorismo, da guerra, mas não é um país perigoso, né? Então, você andar por Israel é bastante seguro e certamente os israelenses não vão gostar se você ficar taxando o país deles de perigoso. Então, esses são os pontos principais aí que eu separei para que você saiba um pouquinho sobre a cultura israelense. Se você vai visitar esse país, vá com a mente bastante aberta, sempre busque observar o seu entorno, respeitar as tradições e os costumes locais. Tenha em mente que esse é um país muito especial. Muitas pessoas vão conhecer Israel justamente por considerarem esse um lugar santo, um lugar sagrado. Então, respeite essas tradições, respeite essas crenças e esses costumes, sejam elas de qual religião for, né? Principalmente ali em Jerusalém, você vai perceber uma mescla muito grande de várias religiões. Se você entrar na região da Palestina, você vai perceber que ali a maioria é muçulmana, então já fica totalmente diferente do resto de Israel. Os costumes são outros, a religião é outra. Então cabe a nós, visitantes, sempre ficar de olho, observar, respeitar e procurar absorver o máximo possível daquilo que for importante, útil e que agregue nos nossos conhecimentos. Se você tiver mais alguma contribuição, coloca aqui nos comentários, compartilha com a Nação Viajeira. Muita gente já foi, já morou em Israel também. É um país que eu particularmente
Amei muito conhecer e gostaria de voltar. Então, compartilhe a sua opinião aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Bora viajar junto!